Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando aqui para mais um Papo Agro. Você que estava no rádio, que bom que você saiu ali dos 95.7, dos 610 AM, está na rede Tassat, veio aqui para a gente acompanhar esse papo. Você que está aqui no nosso canal, lembre-se de fazer aquela curtida, também compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Estou aqui com o Mário Campos, presidente da Ciamig, que é a entidade que representa o setor de cana-de-açúcar, do etanol. Mário, seja muito bem-vindo aqui a Itatiaia. Muito obrigado pelo convite. Mário, para a gente retomar aquele assunto que a gente estava falando há pouco, né, no rádio, essa tarifa dos Estados Unidos sobre o etanol de apenas 2,5% pode ser equivalente aí, segundo o que destaca o Trump. Isso na prática representa o quê? Vamos lá, é sempre bom a gente explicar, né? Os Estados Unidos é o maior produtor de etanol do mundo e o Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo. Só que o Brasil é o maior usuário desse produto em termos percentual dentro da sua matriz de transporte. Então aqui no Brasil nós temos uma mistura de 27% de etanol anido da gasolina, agora nós temos expectativa para ir para 30%, nós temos etanol hidratado que tem cerca aí de 30%, 35% do mercado hoje de combustíveis no segmento de leves. E os Estados Unidos hoje só utiliza seu etanol para misturar um nível de mistura de 10% na gasolina. Mas eles são os maiores produtores do mundo. E hoje eles são os maiores exportadores desse produto. Os Estados Unidos exporta entre 15% e 20% da sua produção para vários países do mundo, né? E, obviamente, quando ele olha o mundo, ele vê o Brasil como o maior usuário e vê a oportunidade, então, de colocar esse produto que está sobrando lá nos Estados Unidos. E eles não fazem o dever de casa para aumentar esse nível de mistura aqui no Brasil. E aí o que a gente está fazendo, obviamente, é debatendo, discutindo com o governo para que isso não ocorra. Então, essa política de reciprocidade é muito provável que a gente que seja estabelecido nos próximos meses a mesma tarifa, né, que o Brasil impõe aos Estados Unidos, os Estados Unidos provavelmente vai impor ao nosso produto. Agora, é sempre bom frisar, quem negocia isso é o governo brasileiro com o governo americano e, é claro, o governo brasileiro dialoga com o setor produtivo, pega todas as informações e vai lá conversar com o governo americano, porque também tem outros itens dentro desse diálogo, dessa pauta entre importações e exportações Brasil e Estados Unidos. Agora, com essa tarifa, Mário, em 2024, os Estados Unidos importaram mais de 200 milhões de dólares em etanol, do etanol brasileiro. Mas exportaram apenas 52 milhões do etanol para o Brasil, ou seja, essa balança está desequilibrada para eles, né? Isso passa, como você destacou, pela qualidade do nosso etanol mesmo? Sim, olha, quando a gente observa hoje o mercado internacional, ele tem várias possibilidades para o etanol. A gente tem alguns países que observam, né, o etanol como substituto à gasolina e tem países que trabalham a questão ambiental, né? Então hoje, quando a gente observa o nosso mercado do etanol brasileiro nos Estados Unidos, a gente vê que os americanos estão buscando um etanol de menor pegada de carbono para os seus próprios usos. Então boa parte desse etanol brasileiro vai para o estado da Califórnia, né? Os Estados Unidos têm uma política nacional com relação, né, às suas percepções. O presidente Trump tem dito várias vezes aí as mudanças de percepções com relação às questões climáticas, inclusive está saindo aí do Acordo de Paris novamente. Mas os estados dos Estados Unidos também têm muita força, né? Então a Califórnia é um desses exemplos, né? Então, ou seja, impor uma tarifa por etanol e sabendo que o americano, para atender esse nicho de mercado, vai ter que realmente buscar o etanol brasileiro, vai impor aos americanos um custo maior de aquisição. Né? Então, é isso que nós estamos também colocando esse ponto, né, de diálogo dentro do governo americano, ou do governo brasileiro com o governo americano, para que eles possam também entender essa dinâmica. Quando a gente observa o ano de 24, é claro, exportamos mais do que importamos, né? Agora, são valores tão pequenos, sabe, frente ao comércio Brasil e Estados Unidos, né? Ou seja, o etanol não é relevante nesse processo. Agora, a oportunidade que os americanos estão vendo de exportar esse produto para cá pode desestruturar toda a nossa cadeia produtiva. É por isso que nós estamos dialogando e a gente não quer deixar que isso ocorra. Na prática, o etanol, ele não é tão importante quanto os grandes outros produtos que o Brasil tem nessa relação Brasil e Estados Unidos, não desfazendo do etanol, obviamente, mas porque nós temos o
Estados Unidos como grande comprador de café, né? O grande comprador de açúcar, né? Que é a outra limitação, açúcar é né? outro problema, mas estou falando o aço, né? O açúcar é um outro ponto importante. Os Estados Unidos compram muito açúcar, né? Não, os Estados Unidos não compram muito açúcar. Os Estados Unidos, Já aliás, o açúcar é um produto que o Brasil é o maior produtor, o maior exportador. E os Estados Unidos hoje tem uma grande barreira à entrada do açúcar brasileiro. Muito e é bom. Isso que a gente sempre coloca nas negociações. Eu lembro, por exemplo, a ex-ministra Tereza Cristina, foi ministra da Agricultura aqui no Brasil, ela esteve de frente, né, de frente com o Trump, com o presidente Trump, na primeira gestão dele, justamente explicando isso. Presidente, nós, no Brasil, etanol e açúcar é do mesmo setor. Né? E o açúcar aqui tem uma barreira de entrada enorme. Você tem ideia, o americano paga hoje o dobro do valor que o brasileiro paga pelo açúcar. O dobro do valor, ou seja, tem uma política de proteção do mercado interno muito grande. Então, se o presidente Trump está preocupado com a questão do etanol de reciprocidade, que ele também faça reciprocidade com relação ao açúcar, né? Então muito esse bom. é o grande ponto que a gente coloca dentro das negociações. Essa foi uma boa lembrança. Realmente, a ministra Tereza Cristina, ela batia muito nessa questão da não venda para os Estados Unidos, não necessariamente. A gente tem capacidade, sim, para vender. Agora, de alguma forma, nessa discussão Brasil-Estados Unidos, na sua opinião, né, como um setor que compõe o agro, o Brasil, nessa relação dos produtos, aliás, os Estados Unidos têm muito a perder se colocar barreiras em determinados produtos, né? Porque o Brasil ele foi encontrando outros mercados em meio a essas barreiras todas, o mundo todo. Uma barreira dos Estados Unidos contra a China também vai abrir um mercado, ou seja, não tanto quanto antes, né? Porque a China também encontrou caminhos em meio ao primeiro governo do Trump. Do primeiro governo para o segundo governo do Trump agora, de certa forma, Brasil, China, outros gigantes do agro se organizaram melhor para não serem tão dependentes? Eu acho assim, a grande palavra do momento é a imprevisibilidade, né? Que a gestão do Trump tem trazido as questões internacionais em diversas áreas e no comércio não é diferente. Então a gente tem que ter muita paciência, dialogar bastante, como eu comentei, nesses assuntos quem negocia é o governo, então subsidiar o governo com todas as informações necessárias e obviamente esperar que esse diálogo seja de uma forma como o Brasil sempre fez, né? O Brasil sempre foi muito pragmático, sempre foi muito político e eu tenho certeza que aqui no nosso país nós temos na questão do agro, nos produtos do agro, uma competitividade invejável para muitos desses países, né? A gente sabe, por exemplo, que a gente tem barreiras relacionadas a barreiras ambientais, a barreiras com relação a desmatamento. Essa relação com a Europa precisa ser resolvida esse ano. Sem dúvida. Tem a discussão, por exemplo, em biocombustíveis, que é o que a gente chama de food versus fuel, né? Comida versus combustível, que no Brasil não faz sentido algum a gente ter isso, porque no Brasil, além de a produção do alimento, ele aumenta junto com a da bioenergia. Em todos os nossos segmentos, seja no segmento da cana-de-açúcar, no segmento do milho, do biodiesel, ou seja, do biodiesel que hoje é produzido a partir de soja. Então, assim, a gente tem essa integração dessas cadeias. Então, assim, a gente é muito diferenciado nesse processo. E a gente tem que ter paciência. O mundo hoje está muito imprevisível e, obviamente, como eu comentei, dá muita força a quem negocia por nós, que é o governo brasileiro. Muito bem, esse xadrez da imprevisibilidade ainda vai render muita coisa ainda da gente entender esse processo. Mário, para a gente finalizar aqui o nosso papo, o etanol no Brasil, no nosso consumo interno, tem sido utilizado muitas vezes para apagar incêndio da alta da gasolina, né? Mas é um combustível que pegou. Eu acho que a gente viveu aquele momento ainda, vou abastecer, teve as campanhas e tudo mais. Todas essas campanhas que foram feitas no passado e que continuam sendo feitas, meio que surtiram um efeito. Hoje o brasileiro vê o etanol como uma alternativa, seja econômica, seja para o bom funcionamento do veículo mesmo. A gente tem que dividir. O Brasil é muito grande, então quando a gente observa os estados onde o setor está mais presente, seja com a capacidade produtiva ou da proximidade, como é o caso do Sudeste e o caso do Centro-Oeste brasileiro,
a gente observa ali uma aceitação do nosso produto muito maior, né? A gente conseguiu ter diferencial de preço, seja via tributos, ou seja via competitividade mesmo do produto aqui naquela localidade. Então a gente conseguiu essa percepção boa por parte do consumidor e temos que continuar agora incentivando. Nós temos um mercado potencial muito grande. Agora, o grande desafio do Brasil hoje é nacionalizar essa ideia, né? Esse processo. Esse é o nosso desafio. A gente está observando hoje a nossa capacidade de produção de etanol, ela se espalhando pelo Brasil através da produção de etanol de milho, né? Então nós já estamos vendo aí várias plantas sendo anunciadas na região Nordeste, na região Norte, no Sul do Brasil. Isso vai fazer com certeza com que o etanol seja mais conhecido e reconhecido como combustível, né? O combustível avançado, alternativo aí à gasolina, que hoje o consumidor dessas localidades já estão acostumados a colocar. Então, de fato, a gente tem esse desafio da nacionalização. Agora, onde ele é consumido, como é o caso aqui de Minas, São Paulo, Centro-Oeste, né, Goiás, até o estado do Paraná, né, que a gente coloca nesse processo, apesar de estar no Sul, a gente já vê realmente um reconhecimento muito grande do nosso produto. Então, precisa desse reconhecimento maior em outros estados para realmente nacionalizar. Para fechar, todos esses problemas climáticos que tivemos no ano de 2023, final de 2023, 2024 foi um ano terrível de mudanças climáticas. Há uma expectativa que a gente tenha um momento climático um pouquinho melhor, pelo menos as previsões dizem isso, né, para 2025, com mais chuvas e tudo mais. Tudo isso impacta também na produção, uma vez que a gente tem agora, né, não só a cana-de-açúcar, como também o milho, né, sendo utilizado. Sim. Nós vamos iniciar a nossa safra agora em abril, né? Até tem algumas unidades em Minas Gerais que estão antecipando esse início para março, mas estatisticamente esse produto ainda fica, né, na safra 24-25. Então, 1º de abril a gente começa a safra. Ano passado uma seca muito prolongada, 180 dias de seca em várias regiões do estado e depois muita chuva, né? Então as chuvas vieram adequadas até janeiro. Agora fevereiro está um pouco mais seco, né? A gente está observando. Eu espero com que março e abril possa vir realmente uma chuva adequada. Essa chuva de março e abril define com a de janeiro ali, né? Define muito, porque a gente tem uma safra muito longa, né? Começa em abril, vai terminar lá em novembro. Então tem canas, você tem vários talhões ali, várias áreas de cana que vão ser moídas ao longo do ano. Então assim, nós estamos hoje, por enquanto, né, esperando, aguardando para ter ideia de que o tamanho realmente vai ser essa safra. Qual que é a expectativa? As chuvas do final do ano minimizaram as perdas da seca. Perfeito. Minimizaram as perdas da seca. Agora vamos ver se de fato a gente conseguiu reduzir, né, essas perdas. Nós tivemos também o episódio dos incêndios, né? Aqui também no estado também foi afetado aí no final do ano, ali pelo mês de setembro. Então a gente ainda está aguardando para ter um número realmente razoável para esse ano. Perfeitamente. Mário Campos, presidente da CEAMIG, a entidade que representa o setor de cana-de-açúcar, da produção do etanol em Minas Gerais. Obrigado, viu, Mário? Seja bem-vindo outras vezes para a gente acompanhar esse cenário, principalmente nessa próxima, ali lá para maio, junho, a gente vai ter aí uma noção do que é a safra. Já fica o convite para a gente fazer uma análise aí. Obrigado. Obrigado pelo convite, estarei sempre à disposição.